Eu maratonei tudo nesse final de semana. Foi muito boa a temporada, muito intensa. Eu sempre saio, tipo, meio... Caraca, olha esse episódio. Então, para mim, é muito... Mas uma coisa que é muito interessante é, via de regra, a gente conversa com vocês antes do lançamento. A gente nunca tem oportunidade de falar o pós. Então a gente fica naquele, vem aí, nossa, vai lançar, foi assim, foi assado. Então a gente nunca sabe de vocês como é que vocês reagiram, receberam as mensagens, as críticas, feedbacks e tal. Então, voltando para a primeira temporada, como foi para vocês a recepção dos fãs, da audiência da primeira temporada de Dom? Foi muito para mim foi megalomaníaca quase. Foi muito legal, assim, foi algo realmente gigantesco, que eu acho que fala muito sobre a série, né. A série ela foi filmada de uma forma bem gigantesca, ela tem esse lugar, assim, que de primeira quando eu vi também a primeira temporada, eu fiquei muito surpresa, assim, quão grande ela é em muitos aspectos. Eu acho que foi exatamente o feedback que eu senti, assim, das pessoas, não só no Brasil, né, o quanto que ela ficou, assim, tão grande na Índia, em outros lugares. Então eu tive essa sensação, assim, que foi bem legal. Eu tive a mesma sensação, assim, acho que a gente sabia que era uma produção, né, a primeira produção original do Prime Video, mas acho que a gente não imaginava o alcance que teria, né, essa identificação tão grande de públicos com culturas tão diferentes quanto na Índia, nos Estados Unidos. Acho que os feedbacks que eu mais recebi foi maratonei tudo de uma vez, não consegui parar, fiquei agoniado, como você falou, ansioso, tenso. E eu, particular, recebi muitos comentários de pessoas revoltadas, assim, com a última cena da série, tipo, não acredito que você apareceu, é culpa sua ele ter voltado para as drogas. E para mim é um feedback ótimo ver as pessoas revoltadas, porque acho que significa aí que o papel, a gente cumpriu a história, né? As pessoas. E também outro feedback muito legal, assim, amigos meus, jovens, né, que estão tendo filhos agora, muito preocupados, assim, viram a série e falaram, caramba, como é que eu vou lidar com o assunto de droga quando meu filho crescer? Eu fumo cigarro, meu filho vai ver, o que que... E aí eu acho isso maravilhoso, né? Despertar, porque a gente faz arte para isso, né? Para gerar essa discussão pós a tela. E Dom Total. cumpriu sua função. O que eu sempre me divirto também é a reação de vocês, jornalistas, também nesses momentos, né? Da primeira coletiva, das entrevistas menores, onde vocês podem falar um pouco da opinião, porque cada série, cada filme, né, cada documentário, tudo que a gente vai lançando, eu faço muitas coletivas, né? Às vezes mais de uma por mês, então é muito divertido ver a diferença. Então eu acho que o primeiro calor foi de lançar e ver as pessoas muito chocadas e animadas, né, com o resultado da primeira temporada e depois ver isso em números, claro, né? Ver Sim. isso se espalhar pelo Brasil, ver isso se espalhar pelo mundo. Me lembro que o Breno me ligava de 3 em 3 horas no primeiro fim de semana. E aí, já tem? Como é que tá? Tipo, completamente enlouquecido. Né? Ele era assim com tudo. E foi muito positivo, foi muito legal, né? Depois a gente fez aquele anúncio de, né, a série, né, não inglesa mais vista no Prime Video ao redor do mundo. Foi um marco muito grande, eu acho que para o Prime Video do Brasil especificamente e para o audiovisual brasileiro. Eu acho que, né, eu sempre falo isso que o Breno, ele foi fotógrafo do filme da Retomada em 95, né? A Carlos Joaquim, ele fotografou e fez parte desse marco, né, da retomada do cinema, e eu acho que ele também fincou uma bandeira ali, né, como showrunner dessa série, que até hoje eu fico maravilhada e muito feliz de ver nas nossas redes, né, do Prime Video, várias pessoas falando, melhor série brasileira de todos os tempos, né, continuam falando isso. Agora, essa semana, muitas pessoas comentando, então, nem viram a segunda temporada ainda, mas eu acho que né, tá à altura da primeira, e que nem você falou, o Breno construiu 3 temporadas para cada vez mais ser mais curto de tempo e mais intenso. Então, isso Sim. vai acontecer na terceira temporada. Não, mas é Eu acho. engraçado essa questão que você falou de curto de tempo, porque já entrando na segunda pergunta direcionada para você, eu sou de São Paulo. Quando teve o desfecho da história do Pedro Dom, eu tinha 18 anos, mas eu confesso que eu nem não sabia que era Pedro Dom até a série lançar. E aí eu gosto da temática, olhei para o elenco e falei, nossa, que elenco, quero assistir e tal, virei fã, 10 de 10.
Só que daí eu fui pesquisar sobre esse personagem, sobre esse cara, o que que ele fez, quem era, como é que não era, até para entender as adaptações. Então, Jasmine, tal personagem junto com a Vivi, não sei, sabe? Esse tipo de coisa eu gosto de pesquisar o pós. Só que eu não fazia ideia de quem era o Pedro Dom antes, e eu recebi algumas poucas mensagens, graças a Deus, na primeira temporada, falando assim: pô, como que a Amazon lançou essa série? Esse cara era um demônio, a família não autorizou, e umas mensagens que eu falei assim: nossa, tipo, calma, o que tá acontecendo, saca? E aí eu queria perguntar para você, Malu, como é que vocês lidaram com essa reação pós primeira temporada e até como vocês se prepararam para essa segunda temporada, porque de fato, Pedro Dom, quem viveu, quem conheceu, quem morou no Rio, o cara era o diabo na terra. Deixa eu Mais ou só menos. eu sou carioca, Fábio, deixa eu te falar. Eu, a cada vez que alguém fala comigo da série, ainda mais que eu moro próximo à Rocinha, eu tenho alguns amigos ali, frequento às vezes, e as pessoas falam muito bem dele, quem conheceu ele de verdade. Então, às vezes a gente ouve o comentário assim, romantizaram ele. De fato, ele era um cara muito carismático, sabe? E ele Aham, causava empatia nas pessoas, assim. Óbvio, a gente tem um outro lado também, aham. mas isso aí existia de fato. Não, é muito interessante. Eu acho que essa série, por ser baseado né, em pessoas verdadeiras, eu acho que ela fala da complexidade que é, né? E assim, o cerne da série é isso, né? Polícia e bandido, né? A dicotomia que, na verdade, são muito parecidos, né? Pai e filho, o que é certo e errado, a complexidade de vítima do crime, vítima do vício versus atuante do crime e atuante do vício. Eu acho que por isso que essa série é tão interessante, né? Porque ela realmente fala da complexidade humana e de cada faceta que é a saúde mental, o vício, né? E a dependência química, toda a estrutura e infraestrutura que a sociedade tem e a falta, né, que ela tem também ao redor desse tema. Então, isso eu acho fascinante. Agora, eu já tive no set várias vezes, eu moro em Copacabana, então, assim, várias vezes eu estou no set, filma-se bastante em Copacabana, e as pessoas vêm falar com o Gabriel e vêm falar sobre histórias pessoais, desde eu fiz assalto com o Pedro Dom, Caraca. e ele era um maravilhoso, ele era um chefe incrível a tudo. Ele tomava cerveja na esquina em frente à delegacia e os policiais não sabiam quem ele era, mas a gente protegia ele, a gente adorava ele. E, claro, tinha esse outro lado muito barra pesada, né? De histórias. E você vê na segunda temporada, e é muito construído assim, todo mundo sabe o desfecho do Pedro Dom, né? Todo mundo Sim, sabe que ele morre, e mais ou menos como ele morre. Então, você construir uma coisa que tem essa tragédia final o famoso ticking clock, né? Aquele relógio, bomba relógio que vai, né, fazendo um countdown até esse momento. Todo mundo sabe que esse momento vai chegar. Então, é uma tragédia. Você vê que todos esses elementos vão culminando numa tragédia, porque não tem muito como isso dar certo, né? Tudo que está sim. acontecendo. Então, eu acho que o grande mérito da série é essa, né? De mostrar todas essas facetas, humanizar todos os personagens e ter uma coisa verídica. E, de novo, é baseado em livros, né? Sim. Assim, isso né? Essa história foi contada e escrita pelo próprio Vitor, pelo Tony Bellotto, né? Então, isso é muito interessante que a gente tem vários relatos e contos, né? Dos livros que baseiam a história, fora todos os depoimentos do Vitor em vida, né?